Bom, nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o ex-goleiro Douglas, que foi ídolo no Guarani, aliás, responsável, um dos responsáveis, né, pelo último acesso do Guarani à Série A do Brasileiro. O Douglas, que hoje é auxiliar técnico e tem passagens nos dois clubes de Campinas, no Guarani como jogador e na Ponte Preta como auxiliar técnico. Ô Douglas, um abraço para você, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes, você que hoje está no América Mineiro, como auxiliar do Alberto Valentim, e eu queria que você falasse sobre como é um clima de derby, né? A gente que está chegando em mais um derby campineiro, dessa vez no Brinco de Ouro. Um abraço para você. Primeiramente é uma alegria estar falando com vocês, né? Novamente, de um assunto tão especial como é o derby, e você ser lembrado por vocês para poder falar sobre esse jogo tão importante, para mim é um motivo de muita alegria. Agradeço o convite e, como eu falei, é um jogo muito importante. Ele mexe com os sentimentos de todos, né? Da cidade, da torcida, mas também mexe muito com o dia a dia de quem está no processo do clube, né? Direção, comissão, staff, jogadores, todos acabam vivendo esses dias que antecedem o jogo com muita expectativa, porque é um jogo muito diferente. É uma sensação maravilhosa poder participar de um jogo tão importante na história do futebol brasileiro como é o Derby Campineiro. Então, é um jogo em que a comissão técnica, né, no caso, tem que ter uma habilidade muito grande para, ao mesmo tempo, colocar para os jogadores e fazer com que eles absorvam essa importância, né, que é o jogo, ao mesmo tempo dar confiança e tranquilidade para que possam desenvolver da melhor maneira dentro de campo, né? Então esse equilíbrio em meio a esse turbilhão de emoções que é o derby, eu vejo como o maior desafio para as comissões, para a própria direção, né, que também consegue transmitir ou esse nervosismo ou essa tranquilidade para os atletas. Bom, Douglas, eu queria que você falasse especificamente sobre os derbys que você disputou, primeiro como jogador, né? Você disputou um 2-2 Campeonato Paulista em 2009, um jogo muito difícil, pegado como sempre, né? Você de um lado, o Aranha do outro, do lado da Ponte Preta. O técnico na época era o Luciano Dias, do Guarani. O que você se lembra daquele primeiro derby com a camisa do Bugre? E como você bem colocou, tive essa primeira sensação de disputar um derby em 2009 nesse Campeonato Paulista, que foi um jogaço, cara. Eu me lembro muito bem de cada lance do jogo, chovendo, eu tive a felicidade de ser escolhido o melhor em campo, e, e teve um sabor especial também pelo fato do Amoroso, né, tá no Guarani. Ele se lesionou durante o Campeonato Paulista, não conseguiu jogar, mas eu lembro que ele fez de tudo para poder estar nesse jogo. Então, você participar aí de um jogo tão importante na carreira de um ídolo do clube. Ele fez, acho que, se eu não me engano, o último jogo da carreira, né? Foi esse derby. Então, teve todo esse sabor especial, e ali eu pude sentir, né, o que realmente é participar de um jogo tão grande como esse. Um clima maravilhoso, né? As duas torcidas no estádio, aquela rivalidade, aquela cobrança durante a semana, reunião com torcida. Então só nesse primeira amostra que eu tive já pude internalizar e entender bem o que é o derby, né? Bom, e depois os dois derbys do Campeonato Brasileiro da Série B de 2009 que vocês venceram. O primeiro foi no estádio Moisés Lucarelli, aquele golaço do Kaique do meio da rua, e o segundo foi no Brinco de Ouro, uma vitória por 2-1 com os gols do Ricardo Xavier e do Bruno Aguiar. E eu estava nos dois. O que você pode falar sobre como foi, sobre a torcida do Guarani
em cima de vocês naqueles 2 jogos. Felizmente a gente podia ter torcida dos 2 times, né? Tanto do Guarani no Majestoso, quanto da Ponte Preta no Brinco. E o que você se lembra daqueles 2 jogos? Os 2 derbys do Campeonato Brasileiro também muito especiais. 2 vitórias maravilhosas no Moisés, um golaço do Kaique logo no comecinho do jogo. Num jogo também que eu tive a alegria de ser o melhor em campo. No jogo do Brinco, outra vitória muito importante, né, para a campanha do acesso. E eu me lembro bem, assim, desse grupo, é a conexão que nós tínhamos com o torcedor, sabe? Era muito próximo. Acabava o jogo, a gente tinha um contato ali muito tranquilo com os torcedores, saía ali do vestiário, me lembro várias e várias vezes de ficar batendo papo junto com a minha família, junto com alguns torcedores que às vezes encostavam ali, passava ali do lado, tinha jogador comendo lanche. Claro que as vitórias, né, o bom momento favorece tudo isso, mas essa conexão com o torcedor, ela era muito forte aquele ano. E assim, é como o futebol num todo, isso foi se perdendo, né? Hoje o futebol ele é mais frio, né? O atleta hoje, eu acho que foi se criado, né? Não por culpa do atleta, mas foi se criado uma distância muito grande do torcedor, da instituição, né? Do cara entender aonde ele está pisando, a camisa que ele está vestindo. O jogador hoje tem essa dificuldade por esse distanciamento, né? Então, eu posso dizer que eu me sinto privilegiado, né, de ter também jogado num momento em que nós tínhamos uma proximidade maior, não tinha tantas grades, né, separando o atleta do torcedor, e foram momentos que eu tenho certeza que eu desfrutei o máximo. Agora, como que foi voltar para Campinas como auxiliar técnico justamente da Ponte Preta e enfrentar o Guarani? Você que veio com o Alberto Valentim, vocês fizeram um grande trabalho na Ponte Preta, dá para a gente dizer assim, né? Até porque você comandando a Ponte Preta não perdeu para o Guarani, né? Então, quando o Alberto me falou da possibilidade da Ponte Preta, ele me disse que já tinha conversado com os dirigentes, né, e eles não tiveram nenhum tipo de resistência ao saber que eu era o auxiliar dele, né? E no dia a dia, muito pelo contrário. Eu posso falar que eu fui muito bem tratado ali dentro. Na ocasião, o Brigatti, o Ricardo, o Kiko, o Lauro, o Edson, enfim. O pessoal sempre me tratou com muito respeito e isso era recíproco, né? Me receberam muito bem. Mas não tem como negar, sabe? É um clima desconfortável, principalmente no começo, né? No primeiro dia que eu cheguei no clube, minha família me deixou na frente do Moisés ali, já tive problemas com torcedores, e no começo, assim, foi meio complicado também, muitas mensagens no Instagram, que na realidade ninguém fica contente, né? Nem os torcedores que te recebem, nem o próprio do Guarani também, né? Que não veio com bons olhos, né? Esse tipo de mudança. E eu tinha que saber separar bem isso, saber que eu estava indo lá trabalhar. Eu sou auxiliar de hoje de um treinador, e esse treinador aceitou o convite da Ponte e eu fui lá para trabalhar. E aí o campeonato também começou e as vitórias começaram a chegar. Nós fizemos um grande campeonato paulista, né? E grandes vitórias, São Paulo, Mirassol, Novo Horizontino, próprio derby. E isso foi facilitando o convívio. Eu também tenho uma noção, né, de hierarquia muito clara. Os protagonistas são os jogadores, o treinador. E daí eu também penso muito nisso, sabe? As pessoas te veem chegando, né? Pô, esses caras chegam às 7 da manhã no clube, vão embora quando tá anoitecendo, só pensa em trabalhar. Vai se criando um respeito, né? Não é por aquilo que você fala, mas sim pelo que você faz no dia a dia. Tanto o Alberto como eu, a gente vive o clube de maneira integral e tudo caminhou muito bem. Foram 2 derbys em 2025.
o 2-0 para a Ponte sobre o Guarani no estádio Moisés Lucarelli, Campeonato Paulista, e depois o primeiro da primeira fase na Série C, né, que foi 1-1 no estádio Moisés Lucarelli. O que dá para dizer, né, das particularidades antes do jogo? O que você sentiu do lado da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, também com a pressão da torcida, né? Nos bastidores da Ponte Preta, o que foi diferente do lado da Ponte, Douglas? Vivenciar o derby pelos dois lados, assim, para mim foi uma experiência muito rica, sabe? Claro que no Guarani eu tinha uma visão exclusiva de atleta, né? E então, assim, principalmente nos derbys do Campeonato Brasileiro, a gente tinha um clima de muita confiança dentro do clube. Foi chegando a semana do derby, claro, tem toda aquela expectativa, a torcida eufórica, né? Tem o torcedor que vai lá, vai dar a palavra de incentivo, mas o clima era de confiança e a gente nós éramos sabedores que podíamos chegar e vencer bem o jogo, como foi o que aconteceu. Eu acredito que esse clima, ele se deu muito por quem conduzia, né? E conduzia com maestria, né? Que sabia muito de derby, que era o Vadão, né? Então esse clima eu encontrei como atleta no Guarani. Na Ponte, quando eu cheguei, até pela Ponte ter perdido o derby de 24, na semana do derby o clube parece meio que se transformou, sabe? Um ambiente de muita temeridade, reuniões seguidas com jogadores, né? Eu acredito que isso aí acaba que tira um pouco a confiança do atleta. E aí o Alberto e nós, né, toda a comissão técnica, nós fizemos meio que um contramovimento daquele clima de insegurança. E na hora, assim, nessa hora, os líderes de verdade também fazem muita diferença. E um derby existe as dimensões táticas, estratégicas, tudo isso é muito importante. Mas tem momento que o jogador tem que chamar a responsabilidade para si, né? Principalmente nesses grandes jogos. E você tem que se impor, não apenas uma imposição física, mas mental. Fazer com que, né, que o adversário tenha logo a leitura de que pô, hoje vai ser difícil pra caramba. E nos dois derbys que participei em 2025 e os outros que eu assisti de longe, faltou para o Guarani, na minha opinião, se impor em campo, né? No aspecto emocional. E nesse ponto a Ponte sobrou, né, em 25. Bom, e projetando o jogo deste sábado, a gente pode dizer que a Ponte está numa situação muito delicada e você, recentemente, quando saiu com o Alberto Valentim, a gente sabe que também foi por conta da parte financeira, né? Aí diversos jogadores deixaram a Ponte Preta desde 2025 e agora nesse começo de 2026 eu sei que você tem acompanhado a situação pela qual a Ponte Preta se encontra. E do outro lado tem um Guarani que financeiramente está organizado, montou um bom time para 2026, mas é claro que as coisas se igualam, né? Você que já teve dos dois lados, como jogador, como auxiliar técnico, o que você espera do jogo deste sábado no Brinco de Ouro? Um jogo dificílimo do Campeonato Paulista, Guarani e Ponte Preta. E para esse derby, acredito, Breno, que você colocou perfeitamente. Independente do que está acontecendo, a hora que o juiz apita ali tudo se iguala, né? Eu já vivi alguns tipos de situações assim, quando a coisa não tá legal extra-campo, sabe? E eu tenho uma opinião formada sobre isso, que eu penso assim, as ações, elas são sim realizadas, né, de forma intensa, o atleta entra pronto para dar o seu máximo, independente de como as coisas estão fora do campo. Eu não acredito no corpo mole, não acredito que o jogador entre em campo já predisposto a não fazer um grande jogo. O problema, na minha opinião, quando as coisas não estão legais, são as reações, né? Quando são necessárias dentro do jogo. Quando toma um gol, né? Quando tem uma expulsão, por exemplo, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele sentimento, pô, também tá tudo errado lá fora,
vai refletir aqui dentro mesmo, e aí isso sim tira a força do atleta. Então, se eu vejo assim esse jogo, se o Guarani sair na frente, né, com todo o respeito, eu acho que o Guarani tem condições de vencer e até por um placar elástico. Agora, se a Ponte conseguir levar o jogo, sustentar, aí cai naquilo que você falou, tudo se iguala e qualquer lance pode decidir o jogo. Então, tem essas particularidades, esse tipo de jogo, até por tudo que a Ponte vive fora de campo também, né? Bom, Douglas, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, desejando sucesso nessa sua carreira como auxiliar técnico e eu espero ver você como treinador também voltar aqui para a cidade de Campinas, viu, Douglas? Ô, Breno, obrigado vocês aí pelo convite, cara, né? Um grande abraço para você. E, pô, se você me permite também, queria mandar um abraço pro Batista, pro Valdemir Gomes, pro Carlos Henrique. Um grande abraço pro Gleger, né, cara, que além de ter sido um grande atleta, né, um grande goleiro, companheiro de posição, eu tive a oportunidade agora de acompanhar mais de perto. No ano passado, também se tornou um grande comentarista. Enfim, foi uma alegria estar falando com vocês e um abração para todos.